Olha só, pastor. Depois da sua esposa, quarta-feira, é complicado. Ó, fica difícil. É ou não é, irmãos? Né? Primeiro culto depois de quarta, é esse. Ele veio logo em seguida. Olha aí a responsabilidade. Foi tremendo, amém, irmãos? Eu não estava ministrando num congresso, mas olha, antes de eu chegar em casa, a notícia já me tinha chegado, né? É uma coisa assim tremenda, amém? Nós glorificamos ao Senhor por este casal tão abençoado, amém? Igreja, esteja orando por eles. Quando a gente vê Deus usando alguém, sabe, a gente tem que se levantar em oração e cobrir essas vidas, amém? Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. O que eu tenho a dizer em minha defesa? Eu estou há 14 dias lutando contra uma infecção respiratória. Então, aí vocês já vão ter misericórdia de mim. Mas é verdade, eu estou aqui pela graça do Eterno. Terminei ontem o meu último dia de antibiótico, crendo que esse mal vai embora da minha vida, porque eu estou exausto, né? Eu tive no máximo os tradicionais 5 a 7 dias de gripe, né? Mas 14 dias é tempo demais, né? Você fica... E eu estou hoje aqui crendo que esse é o último dia desse mal, para a glória de Deus, que eu não aguento mais, sem fôlego, essa tribulação. E me pegou logo naquilo que eu mais preciso, que é o fôlego, né? Então, cumprir os compromissos nesse jeito foi muito difícil, mas o Senhor nos deu graça. Vamos ao segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, versos número 15. Segundo Samuel 21, verso 15. Quantos acharam, digam amém. Amém. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram, diga comigo, tanto pelejaram. Contra os filisteus que Davi se cansou, diga comigo, cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e cujo peso da lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, diga comigo, espada nova. Este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, diga, nunca mais, para que não se apague a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Satita, diga comigo, Sibecai, feriu Saf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré, Orejim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 dedos no total. E também este nascera dos gigantes. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. E você diga amém. Amém. Meus queridos, esse é um texto riquíssimo. Se eu não tivesse ruim, eu acho que eu pregava umas 2 horas esse texto aqui. Mas realmente é um texto riquíssimo, riquíssimo. Nós sabemos que no período bíblico, no contexto histórico bíblico,
havia a realidade, a existência de gigantes. Indivíduos muito grandes mesmo, muito altos. E esses homens eram treinados durante toda a vida para a batalha, visando, obviamente, aproveitar-se do fato de terem uma estatura diferenciada, quase que automaticamente uma força também diferenciada, e isso dava a eles eles estavam um passo à frente, ou por que não dizer alguns passos à frente em relação aos outros guerreiros de estatura normal, de estatura tradicional. O povo de Deus teve algumas batalhas contra nações, contra povos que tradicionalmente tinham gigantes em sua infantaria. Os filisteus, por exemplo, uma das mais famosas batalhas que a Bíblia traz, a vitória de Davi contra Golias, é protagonizada por um gigante. Aqui nos versos 15 a 22, a Bíblia está trazendo um resumão, digamos assim, de algumas batalhas contra gigantes que não haviam sido contadas até então. O capítulo 21, dos versos 15 a 22, ele é um apêndice dentro do segundo livro do profeta Samuel. Ou seja, um apêndice significa entender ou dizer que o que está entre os versos 15 e 22 não está ligado à ideia geral do contexto dos capítulos. Não é uma continuidade do que vem antes e nem aconteceu antes do que vem depois. Está solto dentro do texto. Ficou claro isso? Está solto. Então, entre os versos 15 a 22, a Bíblia se propôs a contar um pouco a respeito de algumas batalhas envolvendo Davi, seus exércitos e alguns gigantes. E nós aprendemos muito com isso daqui, muito, a entender a respeito da nossa relação com os desafios da vida, que figuram nos gigantes aqueles desafios que são teoricamente maiores do que nós, que são, ou que parece que exercem uma vantagem sobre nós, porque tem maior estatura, porque parece que tem maior potencial de ataque, maior potencial de defesa. Nossa relação com esses grandes desafios, ela é muito valorizada e muito enriquecida se nós observarmos algumas verdades nesses versos. A primeira delas está no verso 15, e eu frisei com vocês alguns pontos, que serão basicamente os pontos que nós vamos trabalhar. O verso 15, o texto diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram. Eu pedi para que você repetisse a palavra tanto. Quem se lembra disso, diga amém. Amém. Por quê? Porque é uma palavra-chave para nós entendermos algumas circunstâncias que vão ver essa batalha. Essa palavra tanto é uma palavra que nós utilizamos para quê? Nós utilizamos a palavra tanto para falar de algo exaustivo, maior, algo que se estende, que se prolonga. Tanto é uma palavra que diz respeito a algo que fugiu do convencional, fugiu do normal, fugiu do tradicional, fugiu do dia a dia. Se é tanto, é porque ficou maior do que aquilo que se previa. Então, entenda que esta primeira batalha que o texto está apresentando é uma batalha que teve uma duração extraordinária. É uma batalha que teve uma extensão atípica. E aí, nisso, a gente vai entender a última palavra que marca o verso 15, que é uma palavra, no mínimo, estranha, porque a palavra cansou. E por que ela é estranha? Ela só é estranha porque ela está no mesmo verso aonde aparece o nome de Davi. E para nós, é muito estranho ver o nome Davi e a palavra cansou, os dois no mesmo verso. Porque nós temos uma falha de ideia. Sabe qual? A gente pensa que existem guerreiros que não se cansam. A gente constrói determinadas imagens sobre determinadas pessoas e a gente, de fato, fica convencido de que essas pessoas são incansáveis. E às vezes a gente fica perplexo ao ver o desânimo, o cansaço de alguém que nós julgamos durante algum tempo que tinha algum tipo de capacidade ou de condição física
espiritual diferenciada, e que essa condição física ou espiritual diferenciada poderia fazer com que essa pessoa batalhasse e nunca se cansasse. Eu já estou entendendo algo muito importante, e quem não entende isso tende a sofrer muito. Não eleja ninguém, não tenha ninguém como incansável, porque ninguém é incansável. E outra coisa, não pense que você é incansável, porque você também não é incansável. Se existe uma coisa valorosa para a nossa vida, é respeitar os nossos limites. E se existe uma coisa que normalmente nos faz nos decepcionar com alguém, é superestimar a capacidade dos outros. Ei, meu irmão, por mais que o seu pai seja um pai herói, por mais que o seu esposo seja um esposo campeão, por mais que seus filhos ou um ou outro possa te parecer superdotado, mas pode ser que uma hora ele vacile numa prova e tire uma nota ruim. E quando a gente joga lá para cima a expectativa sobre a capacidade de alguém, tirando a possibilidade que essa pessoa fracasse, se canse, tropece, a gente tende a se decepcionar. Agora compreenda que você é feito de carne e osso, da mesma forma que quem está do seu lado, da mesma forma que quem casou com você, da mesma forma que quem você gerou. Se nós vivermos entendendo as nossas limitações e a nossa falibilidade, nós vamos viver melhor e com mais dependência de Deus. Você compreende isso nesta manhã? Agora eu lhe disse que a chave para entender a palavra cansou estava na palavra tanto. Compreenda que eu lhe disse que esta batalha fugiu ao cronograma, ao planejamento. Óbvio, toda a batalha tem uma duração média esperada. Um exército, quando sai para uma batalha, ele tem uma ideia da duração daquela batalha. Mas essa batalha, está claro por conta da palavra tanto, essa batalha se estendeu mais. E no que ela se estendeu mais, Davi se cansou. É interessante que você compreenda, é muito bom que você compreenda, meu irmão, que quando você entra para uma batalha, você precisa ter força em reserva, porque você nunca sabe se ela vai durar apenas o período que você espera, ou se ela pode se arrastar por mais tempo do que você imaginava. E esse é o grande problema, porque existe gente que sai com a corda toda para uma batalha de uma semana, mas se a batalha durar 9 dias, ele está morto. Tem gente que sai com a corda toda para uma batalha de um mês, mas se a batalha durar 45 dias, ele está perdido. Quando você sai para o campo de batalha, você pode até ter uma ideia da duração da batalha. Agora, se ela durar 2 vezes mais, você tem que ter um fôlego de reserva. Eu quero profetizar uma palavra de Deus essa manhã para a sua vida. Você não perderá por causa da exaustão, nem física, nem psicológica, nem emocional e nem espiritual. Deus está abastecendo as tuas reservas esta manhã. E se o teu adversário pensa que vai te vencer no cansaço, ele está derrotado nesta manhã em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora, perceba que coisa interessantíssima, porque o verso 16 diz que vai aparecer um gigante na história. Agora, um gigante não aparece antes do cansaço de Davi, ele aparece depois. Ele é um gigante tão malandro que ele não se apresentou para a batalha enquanto Davi tinha totalidade da sua energia. Ele é um gigante tão esperto que ele não se apresentou para a batalha enquanto ele percebia que Davi estava inteiro. Pelo contrário, ele esperou a duração da batalha sugar as energias de Davi. E quando ele se apresenta para desafiar Davi, ele pega um guerreiro que tem muita experiência, que tem muito ímpeto, que tem muita vontade, mas que está com pouca força porque está cansado. Existem gigantes que são oportunistas. Eles vão ficar na espreita da vida esperando você cansar. Eles são covardes, eles sabem que com você inteiro eles não dão dentro, mas com você cansado eles te ameaçam. Eles são tão maus que eles vão ficar olhando você se cansar. Eles vão esperar uma noite virar dia, o dia virar noite, a noite virar dia. E quando você estiver denunciando no aspecto que está cansado, aí eles vão vir com as suas espadas novas para tentar derrubar você. Porque eles sabem, na verdade, que com você inteiro eles não têm chance. Eles vão esperar você ficar quebrado. Agora compreenda isso, meu irmão, porque quando a gente olha, quando a gente discerne
quando a gente compreende, quando a gente desmascara esses gigantes malandros que esperam o nosso cansaço, nos vem uma lição muito especial. Se um gigante vai esperar o meu cansaço, então eu preciso fazer uma reserva de energia. Compreenda, Davi entrou nessa batalha e me parece que ele não se poupou. Ele sabia que a batalha que ele estava enfrentando era contra um inimigo ou um exército que tinha gigantes nas fileiras. Mas ele foi lutando a guerra normalmente, enfrentando os soldados, porque o rei entrava no meio do negócio com força. Davi não era um tipo de rei, pelo menos não até aqui, já nós vamos falar sobre isso, não era um rei omisso, não era um rei que gerenciava a batalha de dentro do QG. Davi ia para o meio da guerra, Davi, pau quebrava com ele também. E nessa que as coisas iam acontecendo, ele não se dá conta de que quanto mais ele lutava contra adversários menores, menos força ele tinha para a hora que viesse o gigante. Você sabe o que acontece na nossa vida? É que durante o nosso dia vão aparecendo coisas que são de menor relevância. Vão aparecendo coisas que são de importância menor. Vão aparecendo coisas que não valem a pena. Coisas que você nem precisava lutar. Coisas que você só podia esperar. Mas às vezes a gente não entende que uma força que a gente perde com uma bobagem é uma força a menos na hora do gigante. Uma noite mal dormida por causa de besteira, e quando chega de manhã o gigante bate na porta e você passou a noite inteira acordado por causa de uma bobagem, e você vai beijar a lona quando o gigante aparecer, porque você gastou energia com bobagem. Nós precisamos nos guardar mais, meus irmãos. Nós precisamos preservar o nosso coração mais. Nós precisamos guardar as nossas emoções mais. Pelo amor de Deus, pense bem comigo. Quantas vezes você já não chorou por causa de besteira? Pense bem comigo, quantas vezes você já não se desgastou por coisas que depois você parou e disse assim, não valeu a pena. Tem gente aqui que parece que a cada ano que passa você está envelhecendo 10. E se você prestar atenção nas razões que estão gerando isso, você vai concluir que são razões que não valem a pena. Pessoas que não valem a pena, coisas que não valem a pena. E aí nisso, o que o exército do inimigo está fazendo? Está mandando a infantaria. E você está com tudo, espada para lá, espada para cá. Faz escândalo por causa de toalha molhada. Oh, Deus está falando aqui, irmão, aleluia. Oh, meu, senti uma presença fortíssima aqui agora. E vai mandando esses soldadinhos de meia pataca. E tá você fazendo um escarcéu por causa do tapete que sujou. Deus te achou aqui, minha filha, hoje, hein? Aleluia. Mas o Senhor também, rapaz. Não pense que eu esqueci de você. Porque você também, na verdade, a comida não ficou boa, não saiu na hora. A mulher não se aprontou na hora certa. Deus te achou também, né, meu filho? Aleluia. Eu não vou sair também mais nada. Também não quero ir mais casamento nenhum. Você tá 30 minutos dentro desse quarto, não acha essa maquiagem, não sai daí de dentro. E aí vai desgastando. Aí daqui a pouco uma festa. A família que ia sair para uma festa, chega no casamento com o olho aqui e a boca aqui embaixo. Uma cara de maluco, parece uma família perturbada. Pelo amor de Deus. Fala para o vizinho, você é crente, meu filho. Lembra ele, não, guarde a sua força. Não brigue por causa de besteira. Quando o gigante chegar, você está morto, desmaiado em cima da cama, porque passou o dia inteiro se preocupando com bobagem. Não é isso que vai acontecer com você, não. Se esse gigante tiver que esperar eu cansar para ele vir, ele vai ficar lá na retaguarda para o resto da vida esperando, que eu não vou me cansar por causa de bobagem. Quem também não vai? Quem também não vai? Aleluia. Bobagem, irmão. É bobagem. É bobagem. Aí vem cansado. E olha só o que o texto diz. O sem vergonha do gigante aproveitou o momento que Davi se cansou. E sabe como é que ele veio? Veio com uma espada nova. Fala para umas 3 pessoas aí, ó. Tem uma espada nova te esperando. Fala para ele. Você está aí, meu filho, todo enferrujado, enquanto o seu adversário está com uma espada nova na mão. Você está aí todo descalibrado, todo requengado,
todo cansado por causa de picuinha, e o teu adversário, é engraçado, enquanto você está se desgastando com bobagem, teu adversário está com a espada nova assim, ó. E você fazendo escândalo por causa de bobagem. E você sem dormir a noite inteira por causa de uma bobagemzinha que aconteceu durante o dia. Ele... Olha só, que encontro. O encontro do guerreiro cansado com o gigante inteiro e com uma espada nova na mão, doido para inaugurar no teu pescoço. Meu irmão, se não fosse um homem que Deus levantou para socorrer Davi, nesse dia aqui Davi tinha morrido. Tem gente que só está viva hoje aqui pelo fruto da misericórdia de Deus de ter mandado socorro na hora da tua exaustão. Socorro na hora do seu cansaço. Querido, se você está pensando que Satanás está paralisado no tempo desde que o mundo é mundo, se você está pensando que o diabo ainda aparece como serpente enrolada em árvore, oferecendo fruto para os outros comer, essa tática ficou no Éden. O inimigo está se reciclando. O inimigo está renovando as suas táticas. O inimigo está renovando. Pastor, só veio dar glória para ele? Não. Só que inimigo que a gente conhece, a gente vence com mais facilidade. O adversário está se reciclando, está se renovando. O jeito que ele trabalhava 10 anos atrás não é o jeito que ele trabalha hoje. O inimigo sempre muda a sua espada. Sempre é uma espada, sempre é uma arma, sempre é letal. Mas é sempre nova. É sempre um jeito novo de te pegar. E a gente vem com esse escudo requengado contra a espada nova do adversário. A gente não se conserta, não se recicla, não se abastece, não põe armadura, sai para a batalha no peito e na raça, com a cara e a coragem, para enfrentar gigante com espada nova e sede de pescoço. Não, não é assim que você vai vencer. Desse jeito você vai beijar a lona, meu filho. A minha cabeça vale muito e eu pretendo que ela continue em cima do meu pescoço. E no que depender da renovação do meu entendimento, das minhas armas e da minha defesa, essa espada nova vai cortar qualquer coisa, menos o meu pescoço. Quem crê nisto, levante a mão e glorifique a Deus esta manhã. Aleluia! E aí, o texto diz que quando esse negócio aconteceu, os valentes de Davi cercaram ele e disseram assim, ó, seguinte, isso aqui é muito engraçado. Nós acabamos de resolver uma coisa. É sobre vocês? Não, é sobre você. Ah, mas vocês resolveram sobre mim? É o seguinte, a partir de hoje, tu não sairás mais ao campo de batalha. Não. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Quando nós vemos o final da frase, há uma certa ternura, há um certo carinho, há um certo instinto de proteção. A ideia que nós podemos ter, se olhamos mais a parte final da frase, é que os amigos de Davi, melhor, a intenção deles era preservá-lo. A intenção deles era que ele não se expusesse mais. Ele dentro do palácio ele estaria guardado, ele dentro do palácio ele estaria protegido. Dentro do palácio ele não estaria vulnerável às ameaças. Afinal de contas, parece que Davi não é mais o mesmo. A batalha se alongou, ele se cansou. E se não fosse uma ajuda, ele tinha morrido. Então, para que isso não aconteça mais e nós não percamos o nosso rei, nós estamos hoje resolvendo uma coisa sobre você, Davi. Você não sai mais ao campo de peleja. Nós estamos te dando aposentadoria compulsória. Você não decide. Nós estamos decidindo por você. A partir de hoje, você fica em casa e o povo sai à peleja. E você fica em casa. Sabe, isso tem dois lados. Primeiro, eu já disse, a aparência de ternura, de cuidado, de proteção, de carinho. Nós não queremos que você se exponha. Quem é que não quer perceber que o outro está preocupado com a sua exposição, com a sua vulnerabilidade? É bom até perceber que alguém está preocupado conosco. Só que o problema é
que algumas ajudas que nós recebemos, isso é uma dinâmica da vida que é meio triste. É triste porque revela um traço horrendo do caráter humano. Sabe qual? A mesma mão, às vezes, que oferece ajuda, é a mão que se sente no direito de controlar a sua vida depois que te ajudou. Você já viu isso? Interessantíssimo. Você precisa de um socorro, suponhamos, financeiro. A pessoa vai e estende a mão. Pá! Parece que daquele dia em diante, ele se sente o gestor da sua vida. Eu estou pensando, eu falei, ó, fulano, você cuidado, porque você lembra da última vez, e eles adoram lembrar a última vez. E aí aquela coisa que parece proteção, aquela coisa que parece cuidado, é preciso que a gente entenda que uma coisa é ter cuidado e proteção. Uma outra coisa é acreditar que porque eu ajudei, eu tenho o direito de agora me meter na sua vida e decidir se você está pronto ou não para tentar de novo. E isso é tão crítico, é tão complicado, que tem muita gente que nunca mais tentou de novo. Porque quem ofereceu ajuda, colocou ele dentro de casa e disse assim, não tenta mais, você não pode mais tentar. Dá uma olhadinha com muito carinho para a pessoa que está do seu lado, diga, se quiser me ajudar. Não, diga para ele, se você quiser me ajudar, a ajuda é muito bem-vinda. Diga, só não pense que você vai controlar a minha vida depois disso, porque não vai não. Sabe? Que conversa é essa? Teve gente que depois que quebrou uma vez, não conseguiu mais tentar. Não tentou mais. Ele até quis, mas não encontrou apoio, porque todo mundo que cai precisa de apoio para se levantar. Teve gente, por exemplo, numa empresa, quebrou, pá! As pessoas que viram ele quebrar, estão vendo ele tentar se levantar, mas aí rodeia e diz assim, você se lembra a última vez como é que foi danoso, como é que foi complicado, sua família, bebê. E aquela conversa que parece protecionista, ela acaba ficando enjoada, acaba ficando esquisita, controladora. E isso eu não posso aceitar. Escute bem, isso não é orgulho. Uma coisa é eu ter gratidão para com quem me ajudou. Uma outra coisa é eu pegar a minha vida e colocar o controle da minha vida na mão de quem me ajudou. Isso é uma outra coisa. Escute isso que eu vim aqui liberar sobre você. Só quem tem autoridade para te dizer a hora de parar ou não é Deus. Se alguém não é Deus, alguém não tem autoridade sobre você para isso? Não tem. Deus vê o futuro. Deus conhece o próximo passo. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que é ruim para mim. Se ele quiser me dizer, não vá mais. Se ele quiser me dizer, não tente mais. Ele vai me dizer. Mas enquanto eu não receber uma palavra dele para parar, eu não paro. Porque a minha natureza é de continuidade. Eu não sou daqueles que desistem. Eu não sou dos que recuam. Eu sou dos que avançam. Eu sou o único. Ou tem mais alguém aqui esta manhã? Não sai mais. Parece que você não tem mais condições de enfrentar gigantes. O lugar mais... Isso aqui é uma mentira, que eu vou dizer agora, é uma falácia. O lugar mais seguro para você, Davi, a partir de agora, é dentro de casa. Isso aqui Isso me desespera. Porque tem gente que acredita nisso. O lugar mais seguro para você é dentro de casa. Vamos lá? É nesse ponto aqui que Davi começa a adquirir o hábito de não mais sair a peleja. É aqui. Isso te lembra alguma coisa? O rei está em casa, porque os amiguinhos disseram, não saia mais. Enfrentar gigante não é mais para você. Davi comprou o conselho dos amigos e ficou em casa. Acordou um dia, hobby de seda, de bolinha amarela. Coroa na cabeça. Carão de cinquentão solteiro e perigoso. Foi para a janela. Viu o gigante? Viu coisa pior, Betseba. Viu o gigante?
Viu o gigante? O que ele viu? Betseba. Betseba é pior do que gigante. Quando ele olhou Betseba, você já sabe no que deu, não sabe? Adultério, homicídio, mentiras desenfreadas, engano, deslealdade. Tudo isso só aconteceu porque Davi comprou a ideia dos amigos. Não saia mais ao campo de batalha. Tem gente que pensa que a energia mata, o desafio mata, mas a ociosidade mata mais do que o desafio. Você está pensando que no campo de batalha você está exposto, porque no campo de batalha você tem chance de encontrar gigante, é verdade. No campo de batalha você tem chance de encontrar gigante, mas dentro de casa sozinho, a sua chance de encontrar gigante é zero, porque o gigante não vai bater na sua porta. Mas dentro de casa sozinho, você duela contra alguém pior do que o gigante, sabe quem? Você está pensando que gigante é perigoso? Perigoso é você. A espada nova, o gigante de 3 metros, 4 metros, isso aqui é ficha. Seu pior adversário mora dentro de você mesmo. E quando é que isso vai ter fim? Nunca. Aqui nessa vida, nunca. Só quando o nosso corpo for transformado. Só quando nós nos livrarmos do corpo dessa morte e estivermos na eternidade. Enquanto você estiver aqui, quer um conselho? Prefira estar diante do gigante do que estar diante do espelho. Você é pior do que o gigante. As suas tendências, as suas inclinações, a sua natureza pecaminosa, que te puxa para o mal, que quer ver você fracassado, que quer te fazer olhar o que não deve, cobiçar o que não é teu, querer o que não te pertence. Isso tudo é muito pior do que gigante. Envolvido com o gigante, você está mais seguro do que envolvido com a tua natureza. É melhor enfrentar um gigante de 5 metros do que enfrentar você baixinho e cheio de complicação na tua alma. Você é muito mais perigoso do que gigante. Então não compra essa ideia, porque essa ideia de fazer você de coitadinho, clausurar você dentro de casa para não te expor, é isso que vai te matar. Isso não vai te preservar, isso vai te arruinar. Hoje, pega a tua espada de novo, pega o teu escudo e grita bem forte que só quem pode botar você na aposentadoria do exército é quem te alistou. Quem não te alistou não tem controle sobre você. Eu só vou para a reserva se o meu general mandar. Enquanto ele não mandar, eu estou no campo de batalha. A vida de um guerreiro está no campo de batalha. Não pense que você está fazendo bem para alguém decretando a aposentadoria dessa pessoa. Não pense que você está fazendo bem para alguém impedindo alguém de sonhar. Não pense que você está fazendo bem para alguém impedindo alguém de tentar. Você está fazendo mal. Porque quem nasceu, meu irmão, para o campo de batalha, dentro de casa sucumbe, morre. Quem nasceu para sonhar não consegue ficar dentro de uma caixinha, dentro de casa enclausurado, porque a família está com medo dele se arriscar demais. Escute uma coisa, você não tem esse direito sobre a vida de ninguém. Pare de podar a vida das pessoas. Pare de cortar os sonhos dos outros. Você não tem esse direito. Você tem filho que está impedindo o pai e a mãe de fazer faculdade com 50 ou 60 anos, porque você está com vergonha. Você está com vergonha de quê? Ah, papai vai me fazer uma vergonha dessa, ir para a faculdade com 70 anos. Toma vergonha você. Vai se meter na sua vida. Que direito você acha que tem de impedir as pessoas de viverem o que elas querem, porque você acha que elas estão velhas? Se você acha que elas estão velhas, velho está você. Se interne você no asilo e deixa elas viverem a vida delas em nome de Jesus. Quem compreende isso, diga amém. Quem não está chateado, diga amém. Que bom. Vamos lá, vamos caminhar para concluir. Com muito carinho, diga para o vizinho, vai se meter na sua vida. Muito carinho. Só viu que foi com carinho, não foi? Foi com carinho. Com carinho. Com carinho. Com carinho. Com carinho. Muito carinho, tá bom? Vamos lá. Davi ficou em casa. Não achou gigante, mas achou a Betseba. Pior. Pior. Porque o gigante você quer correr, a Betseba você quer agarrar. É um problema sério. Muito pior. Muito pior. Então, Davi ficou em casa, se enrolou todo, mas a coisa continuou. E aí vai ver... Vai vir a primeira batalha depois desse evento.
depois da aposentadoria de Davi. Isso aqui é muito interessante. E o texto diz que alguém estará diretamente envolvido nessa batalha. O nome dele, segundo o verso 18, diz, é Sibecai. Sibecai é o primeiro a enfrentar um gigante após a aposentadoria de Davi. Preste atenção nisso. Sibecai foi o primeiro a enfrentar um gigante após a aposentadoria de Davi. E o que isso significa? Significa uma mudança total no quadro, na configuração da batalha. Por quê? Porque uma coisa é você sair para a batalha com Davi do lado, uma outra coisa é você sair sem. E qual a diferença? A diferença é que Davi é um especialista em gigantes. E é muito interessante, você já deve ter tido essa oportunidade, quando você é novato em algo, mas você está fazendo aquilo sob a supervisão de alguém que é especialista naquilo. Você até fica um pouco tenso, mas você, na verdade, está seguro. Porque você sabe que qualquer passo equivocado que você der, tem um especialista do lado. Não é verdade? E se o especialista souber te passar segurança, como o professor, por exemplo, da autoescola, o cara, ele estudou para aquilo dali. Ele não passa pânico, ele passa segurança. E se ele passa segurança, o aluno sabe que qualquer coisa errada que ele fizer, a supervisão e a gerência de um profissional, de um especialista, não vai deixar com que aquilo acabe em acidente, com que aquilo acabe mal. E todos nós, na nossa vida, temos alguém assim. Eu vou chamar esse alguém de ponto de apoio. Diga comigo, ponto de apoio. É aquele porto seguro. É aquela pessoa que você sabe que é uma base para você, é uma sustentação para você. Você sabe que se nada der certo, essa pessoa está ali. Você sabe que se tudo falhar, aquela mãozinha você vai sempre ter ela estendida para você. Esse é o Davi. Era o Davi até então. Aquela pessoa de que se eu der um passo errado, se eu não souber atingir o gigante, se eu não souber correr na direção certa, vai ter alguém me supervisionando e dizendo, não é assim, faça assim. E se de tudo ele vir que eu estou em apuros, ele vai intervir e vai matar o gigante no meu lugar. É o meu ponto de apoio. Só que Sibecai foi o primeiro a ter que enfrentar um gigante sem ponto de apoio. E você sabe o que é super interessante? Você sabe o que significa o nome Sibecai? Embaraçado. Então pense na cena. Vamos trocar para enrolado para ficar melhor. Pense na cena. O enrolado está indo enfrentar um gigante sem ponto de apoio. O enrolado está indo enfrentar um gigante sem ponto de apoio. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esse dia foi o dia de Sibecai se desenrolar. Você sabe por quê? Porque tem gente que está ainda segurando, protelando. Tem gente que ainda não se decidiu na vida. Tem gente que só continua enrolado porque ele sabe que tem um ponto de apoio. Tem gente que está enrolado, ó. Mas por que ele não se desenrola? Porque ele sabe que se ele disser, ai, alguém vai dizer, Ei, meu irmão, tem gente que só está vivo por causa do joelho de alguém que está se dobrando. Só que a questão é que uma hora Jesus chama essa veinha do joelho calejado. E a pergunta é, o que vai ser do enrolado de cara com gigante sem ponto de apoio? Tem um ultimato de Deus aqui para algumas pessoas nessa manhã de domingo. Deus está te dizendo, eu ainda estou deixando o teu ponto de apoio perto de você. Mas na hora que eu tirar o teu ponto de apoio de perto de você, ou você se desenrola, ou então me diga, como é que um enrolado consegue vencer um gigante? Um enrolado nem correr vai conseguir. Se você tiver uma crise de pavor e quiser sair correndo, nem correr tu vai conseguir. Porque enrolado nem correr consegue. Sabe qual é a saída para isso? Aproveita o momento onde você ainda tem um ponto de apoio e resolva as suas pendências. Resolva a sua vida. Pare de ser inconsequente. Pare de gastar mais do que você ganha. Porque aquela pessoa que sempre te dá um socorro quando você faz besteira, pode ser que ela te falte a qualquer momento. E aí você vai ficar enrolado sozinho, a tua vida vai virar um nó e o teu barco vai afundar. Então aproveita que você ainda tem um ponto de apoio, se desenrola, se desembaraça,
toma responsabilidade, amadurece, desenvolve um relacionamento com Deus, aprenda a caminhar você e Deus. É verdade, você sempre vai precisar de oração, é verdade, você sempre vai precisar de liderança, você sempre vai precisar de pastor, mas se Deus te tirar daqui, te mandar trabalhar numa outra cidade, você tem que ter relacionamento com Deus, meu filho. Se você sempre depender de uma babá espiritual a sua vida inteira, você não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Dá uma chacoalhada no vizinho, diga para ele: é hoje, se desenrola hoje, resolva as suas pendências, endireita a tua vereda, porque se o ponto de apoio te faltar, você tem firmeza para continuar de pé. Concluindo, o texto diz que vem agora uma outra batalha contra um inimigo chamado Golias. Ué, peraí, mas esse não tinha morrido? Esse Golias não é o Golias que Davi matou, esse Golias é outro. Provavelmente é um irmão daquele Golias. Isso tem cheiro de inimigo que volta. Isso tem cara de adversário que parece que ressuscita. E o que você tem que entender é que esse Golias aqui tem sangue nos olhos e tem um espírito que é absolutamente motivacional e terrivelmente destrutivo: vingança. Todas as vezes que você vence alguma coisa aqui, uma irmã desta coisa vencida se levantará contra você na próxima esquina da vida. Você consegue entender isso? Ou você está pensando que você vence um vício aqui e o espírito do vício vai ficar de braço cruzado te dando parabéns e batendo palma? O vício do cigarro que você vence aqui, o irmão do vício, o vício da pornografia, tenta te assolar na próxima esquina da vida. As coisas funcionam assim. E quando essas coisas vêm, elas vêm com sangue nos olhos, porque elas querem vingar irmãos vencidos. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele vem com sangue nos olhos. É um tipo de batalha diferenciada. É pior do que a primeira, porque tem vingança no meio, tem sensação de revolta no meio, tem coisa querendo voltar para a tua vida, coisa que você venceu, que parece que está querendo ressuscitar. Esse gigante tem o mesmo nome do outro, e às vezes é assim, você olha para uma coisa e diz: pelo amor de Deus, eu já não venci isso, o que esse troço está fazendo na minha frente? Não é o mesmo. O que você venceu, perdeu a cabeça, está lá, mas é outro que se levantou para tentar dar continuidade àquela corrente do mal. Mas o mesmo Deus que te fez vencer o primeiro, te fará vencer o segundo. Quem crê nisto, levante a mão, pega no ar aí a mão de quem está do teu lado, diga para ele, arranca a cabeça do segundo, do jeito que você fez com o primeiro. Aí agora vem um, e eu concluo. E esse que vem, olha que engraçado, o texto diz que ele tem 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ele tinha 24 dedos no total. Sabe quem é esse gigante? É um gigante de 24 dedos. Sabe qual é o nome desse gigante? Gigante da propaganda enganosa. Eu não entendi, mas vai entender agora. Quantos dedos ele tem? Quantos dedos ele tem? Quantos dedos ele tem? Isso parece te assustar? Mas a pergunta é: para que serve 4 dedos a mais? Tem gigante aí dizendo assim: tu venceu outros que tinham 20, mas eu tenho 24, hein? Tu venceu outros gigantes que tinham 5 dedos na mão, mas tu tá vendo aqui? Tem gigante que vem botando banca de que pode mais do que os outros. O que ele quer é fazer que você pense que ele é mais poderoso do que os outros. O que ele quer é fazer com que você pense que ele tem alguma coisa de diferente, porque ele tem 24 dedos. Mas 4 dedos a mais fazem um gigante correr mais? 4 dedos a mais fazem um gigante ser mais destro? Ser melhor no manuseio de uma arma? Pelo contrário, a tendência é até atrapalhar. Então compreenda que esse gigante de 24 dedos que está na sua frente agora, botando marra de que ele é mais poderoso, de que com ele você não pode, ele é um gigante de propaganda enganosa. Ele vai cair do mesmo jeito que todos os outros caíram. Se você crê de verdade nessa palavra, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé em nome de Jesus.